Boa noite a você que está acompanhando a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo, pela internet também. Muito obrigado. Nós estamos hoje ao vivo aqui em nossos estúdios, diretamente de Brasília, com o Além da Notícia. E hoje nós vamos falar sobre um dos trabalhos mais encantadores que a Igreja Católica presta no Brasil e no mundo. É o trabalho feito pela família vicentina. Aqui, portanto, já um abraço bem alargado aos vicentinos que estão espalhados em todo o território nacional. O momento é muito propício. Olha, inédito, acaba de ser escolhido como presidente-geral internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo, um brasileiro. Ele chama-se Renato Lima de Oliveira, um jovem, e está conosco hoje aqui em nosso programa. Hoje nós vamos conhecer mais a fundo, portanto, a família vicentina, o trabalho que ela realiza. E eu já quero aqui cumprimentar Renato Lima. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos da TV Canção Nova. É um prazer. Renato, sexta-feira passada, memória litúrgica do beato Frederico Ozanam, um vicentino, você estava tomando posse em Paris. Pela primeira vez, um brasileiro é o presidente-geral internacional da Sociedade São Vicente de Paulo. Receba nossos cumprimentos e, ao mesmo tempo, já peço também a oração de todo o povo brasileiro. Parabéns. Muito obrigado. Olha, é uma imensa responsabilidade representar 800 mil vicentinos lá na presidência do Conselho Geral, mas também é um grande privilégio e uma grande oportunidade, um presente que Deus me dá, porque nós estamos já há 30 anos como vicentinos e conhecemos bastante como funciona a nossa entidade e chamamos uma diretoria muito competente para nos ajudar. Então eu acredito que com as luzes do Divino Espírito Santo, com as forças de Deus, com as bênçãos de Maria e de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos conseguir terminar os 6 anos de mandato, mostrando que o brasileiro tem criatividade, tem inovação, consegue comandar uma entidade internacional e o mais importante, que é seguir o nosso carisma, que é evangelização com caridade. E nisso, inclusive, a gente se assemelha muito à Canção Nova, que também é a evangelização com a caridade. Então, eu estou muito feliz, me considero imerecido, vários momentos das minhas orações, momentos mais solitários, eu pergunto, por que Deus, Entre tantas pessoas nos vicentinos, eu fui escolhido. E lembro um pouco também o Papa Francisco, que quando ele foi eleito, ele também falou assim, vocês foram me encontrar lá no fim do mundo, porque a Argentina é um país bem ao sul, e eles lá dizem isso, que é o último país do mundo. Então ele fez essa brincadeira. E eu digo também, vocês foram me encontrar lá no meio do cerrado do Brasil, no meio do cerrado, no meio da savana brasileira, foram encontrar o presidente internacional. Então eu quero ser um presidente servidor e o meu lema está em Marcos 9, versículo 35. Quem quiser ser o primeiro de todos, que seja o último de todos e o servidor de todos. Então isso não pode jamais me envaidecer, jamais me ensoberbecer. É uma função de serviço, não é um cargo, eu não sou uma celebridade, eu não sou um popstar, eu sou apenas um vicentino, um confrade vicentino na função de presidente internacional. E olha, e nós vamos conhecer, gente, a importância desse posto que o Renato está assumindo, desde sexta-feira assumiu, sábado já teve a primeira reunião da diretoria internacional, pessoas do mundo inteiro que estarão com ele por 6 anos, mas eu tenho aqui também uma confissão muito particular. É um grande amigo e um irmão, o Renato. Há mais de 20 anos a gente se conheceu aqui mesmo em Brasília. Exatamente. Os dois éramos meninos de calça curta. É verdade. Porque você começou com 16 anos nos vicentinos. Obrigado pelo que você me chamou de jovem, Eu gostei muito, Olha, gente, falando do Renato, ele é mestre em ciências políticas, com 3 pós-graduações, é jornalista formado, assessor parlamentar da Anatel, funcionário da Anatel e trabalha junto à assessoria parlamentar da Anatel. Esta é a sua profissão. Agora vamos falar da sua pertença à família vicentina. Aos 16 anos, no ano de 1986, o Renato ingressou na Conferência Santo Tomás de Aquino, em Campinas, São Paulo, e hoje integra a Conferência São Francisco de Assis, aqui no Distrito Federal. É também escritor, já editou 5 livros, Crônicas Vicentinas, e é colunista da revista vicentina Adoremos. É com este homem de Deus que nós vamos hoje conversar aqui no nosso programa. Primeiro eu quero perguntar para você o seguinte, quando falamos de vicentinos, quem são os vicentinos que estão no mundo e como entender este
este braço dos vicentinos, que é a Sociedade São Vicente de Paulo. O carisma vicentino, como ele está desmembrado no mundo? Olha, ser vicentino é o que eu sempre digo, é fazer as pessoas felizes. E eu vou explicar por quê. Quando o vicentino vai à casa de uma pessoa carente e chega ali, senta, conversa, deixa uma cesta básica, deixa alguma coisa material, mas acima de tudo a palavra de Deus, e no final a gente arranca um sorriso da pessoa que nos recebeu, nós fizemos aquela pessoa feliz. Então, em primeiro lugar, ser vicentino é fazer as pessoas felizes. E, em segundo lugar, ser vicentino é uma bênção de Deus, porque você praticar a caridade é você praticar a fé. De que adianta eu ir à missa? De que adianta eu conhecer os sacramentos, eu conhecer os mandamentos, eu ter uma postura de oração, mas se eu não tenho a caridade, se eu não transbordo isso para o meu próximo, eu fico, né, pela metade. O próprio São Tiago já falou isso, que a fé sem obras, ela é morta. Né? Para eu provar a fé que eu tenho, para eu mostrar ao mundo, para eu evangelizar pelo meu exemplo da fé, eu faço a caridade. Então, ser vicentino é isso. É um convite que eu faço a todos os amigos que nos assistem. Mas a minha caminhada, como você falou, e até mando um abraço aos amigos de São Paulo, todos os vicentinos de Campinas, que me receberam tão bem quando eu estava estudando lá. O trabalho vicentino, ele tem os padres vicentinos, que é a congregação da missão, ou também padres lazaristas, como são mais conhecidos, ou só padres vicentinos. Temos também as irmãs de caridade, as filhas de caridade, que também são muito conhecidas no Brasil todo, no mundo todo, pelos lares de idosos, especialmente, que possuem, pelas clínicas de saúde também que possuem. Nós temos nós, da Sociedade São Vicente de Paulo, que é o ramo mais numeroso, é o ramo dos leigos, nós somos leigos, né? Pessoas casadas, famílias, não somos nem padres, nem religiosas. Então, somos nós da Sociedade de São Vicente de Paulo. Também existem os religiosos de São Vicente de Paulo, que é assemelhada à congregação da missão, existe com padres e só com religiosos consagrados, sem padres, e existe também a Juventude Mariana Vicentina, que é bem forte em muitos países do mundo. Então, a família vicentina que você se refere, ela tem todas, é mais ou menos igual à ordem primeira, ordem segunda e ordem terceira dos franciscanos. A ordem primeira são os padres, a segunda as irmãs, a terceira os leigos. Na vicentina também. Na família vicentina nós temos essa diversidade toda. E essa é a nossa fortaleza. E é possível saber o número de vocês todos no mundo? Olha, somando todos, nós chegamos a 1 milhão. 1 milhão de pessoas no mundo? Só da SSVP, 800 mil. Só nós Só o ramo só ao qual o você ramo pertence? ao qual eu sou o presidente, Sim. 800 mil. Somando todos os ramos, 1 milhão de pessoas com esse carisma. E todos vocês são filhos de São Vicente de Paulo. Quem foi esse homem? São Vicente de Paulo foi um homem revolucionário, né? Ele já teve uma vida especial. Viveu 80 anos, lá entre 1580 e 1640, numa época em que as pessoas viviam 35, máximo 40 anos. Então Deus falou assim, não, esse aqui vai viver bastante. Privilegiadíssimo. Privilegiado, para mostrar, 80 anos ainda é hoje privilegiado, né? Naquela época muito mais. Ainda. Então você vai viver 80 anos para você mostrar ao mundo o que é a caridade que eu desejo. Tenho certeza que Deus, acho que pensou assim. Então, São Vicente, ele ficou padre muito cedo, aos 19 anos. Inicialmente, não era... Depois ele falou da conversão dele como padre. Na verdade, no início não era uma motivação ainda como nós gostaríamos, né, de qualquer sacerdote. Depois é que ele se converte, e depois de padre é que ele se converte, depois da ordenação, e aí ele dedica toda a vida à caridade. E a vida de São Vicente é tanto que ele é o patrono da caridade, né, da igreja, e também o pai da pátria na França, de tão importante que ele foi. 200 anos depois, né, Bailly, Frederico Ozanam e outros fundadores, foram 7 os fundadores, jovens, todos jovens, então, inspirados no exemplo de São Vicente, criaram então esse segmento para os leigos, porque até então você tinha apenas o ramo dos padres e o ramo das religiosas. Então, tendo essa opção para os leigos, então o jovem poderia entrar, os casais poderiam entrar, e foi o que aconteceu. O maior milagre de Ozanam, o maior milagre dos nossos fundadores, é hoje nós termos, Ronaldo, 800 mil vicentinos em 151 países, em 50 mil grupos paroquiais, chamados de conferências. Sim. É um exército de caridade, levando a igreja, porque não é só a cesta básica, não é só o material de construção, não é só o material escolar.
não é só o madeirite, não é só o cimento, não é só a ajuda material que o vicentino leva para melhorar a vida das famílias mais carentes. É também a palavra de Deus, o estímulo à missa. E eu quero saber justamente como é que vocês fazem isso, como é que vocês constroem casas para as pessoas, levam madeirite, levam telha, tijolo, como é que vocês levam tanta ajuda material, levam alimento, mas vocês dizem que isso não é o principal é levar a palavra de Deus. Eu vou pedir para que nos fale sobre isso daqui a pouco, Renato. É porque eu sei que muita gente agora, Brasil afora e talvez em outras partes do mundo, esteja dizendo assim, olha, eu já fui ajudado por um grupo vicentino, minha família foi ajudada, nós sobrevivemos um bom tempo graças à atuação, ao trabalho dos vicentinos. Deve ter muita gente por aí nos assistindo agora e lembrando de tudo isso. Só aqui para recapitular. Perfeito. São Vicente de Paulo foi o fundador de toda a família vicentina. Depois veio Frederico Ozanam, que hoje é beato. Perfeito. E foi ele, então, que criou o braço dos leigos. Dos leigos. Ele com mais 6. Ele com mais 6 pessoas. Ele mesmo não gostava de se... E ele era padre? Não, ele nunca foi era padre. leigo também? Ele se casou, teve uma filha, sim, leigo. Ele também namorou com a vocação sacerdotal, mas depois ele decidiu realmente pelo casamento. E Ozanam, ele faleceu muito jovem, com 40 anos, né? Mas ele sempre dizia, não, eu não sou o fundador. Uma vez ele foi num evento, quando a nossa entidade fez 20 anos, e aí as pessoas disseram assim, está chegando na sala o fundador da Sociedade São Vicente de Paulo. Aí ele recebeu os aplausos, fez um sorriso meio amarelo e falou assim, olha, na verdade, muito obrigado, mas na verdade não fui eu, foi um colegiado. E aí ele, muito espiritualizado, falou assim, e digo mais, também não fomos nós, foi Deus que quis essa obra. Que beleza. Bem, nós estamos hoje recebendo em nosso programa, gente, o presidente-geral internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo. É a primeira vez que um brasileiro assume esta função de serviço, não é? Outros não franceses já haviam assumido também essa função? Sim, dos 16 presidentes, né? Você é o 16º? Eu sou o 16º. Até o 11º, nós tivemos sempre franceses. Até porque a entidade tem sede lá em Paris, não havia internet, não havia celular, não havia todas essas maravilhas da tecnologia que hoje nós temos. O primeiro presidente não francês foi um português, o César Augusto Viana, que até uma vez veio a Brasília, uma rápida viagem a Brasília, passou um dia aqui, há muitos anos ele já é falecido. Logo depois, em seguida, foi José Ramón Torremocha, que é espanhol, também não francês. Mas europeus, 2 europeus, tanto o César português e o Torremocha espanhol. Depois, o 15º foi o Michael Tio, que mora em Singapura, quer dizer, asiático. Então foi o primeiro não europeu. E agora sou eu que sou o primeiro americano, ou latino-americano, sul-americano, brasileiro, como quiser chamar. Sou o primeiro dessa área do globo, né? Primeiro também dessa área. E a gente espera, Ronaldo, que não seja só o primeiro, né? É o que eu digo para meus amigos brasileiros vicentinos. Podemos ter o segundo, o terceiro, vai depender do nosso trabalho lá no Conselho Geral. A sede está em Paris, na França? Os nossos funcionários ficam lá, temos 8 excelentes funcionários, a sede funciona lá. O secretário-geral é francês, que é a pessoa que cuida do prédio, cuida dos funcionários, mas o presidente-geral pode ser de qualquer nacionalidade. Veja o caso do Michael Tio, que até anteontem era o presidente e morava em Singapura. Então, com uma boa equipe de trabalho, com bons funcionários e com a tecnologia, com videoconferências, com Skype, né, esses programas de computador, nós conseguimos, evidentemente, se eu fosse aposentado, eu estaria lá, né? Mas é muito difícil, porque hoje em dia, para você ser aposentado, é acima de 65 anos. E o nosso regulamento diz que não pode ter mais de 65 anos para ser presidente internacional. Ou seja, o que o regulamento está dizendo? Que a entidade quer sempre alguém mais jovem para assumir a função e, obviamente, que trabalhe. Então, todos que votaram em mim ou nos outros candidatos sabiam disso, que qualquer um de nós tem que... Eu levo meu filho no colégio, eu tenho que ir no meu serviço, eu bato meu ponto, né? É uma vida normal, né? Então, tem a sua vida profissional normal, com os deveres que precisa cumprir lá no seu trabalho normalmente, e ainda agora vai se ocupar deste imenso trabalho. Cuidar de 800 mil pessoas no mundo que fazem um trabalho com milhões de famílias mundo afora. Nós temos 37 milhões de famílias assistidas, socorridas por ano. Isso no mundo inteiro? Em todos os países. Daqui a pouco nós vamos conversar mais com o Renato e vamos conhecer a forma de atuação da Sociedade São Vicente de Paulo
nas periferias, nas cidades grandes, pequenas, médias. E também eu quero saber qual o plano de trabalho dele, as propostas que o Renato tem para estes próximos 6 anos, para mostrar o que os vicentinos fazem no Brasil, para o mundo inteirinho, e que pode ser uma bela plataforma, um belo espelho. Já já, no próximo bloco.